começando mais um Antenados na Geral, de sexta ao vivo para todo o Brasil. Hoje você conhece muito bem tema livre, perguntas e respostas. Você tem alguma dúvida sobre a Bíblia, sobre a vida cristã, algum comentário para fazer? Só mandar para a gente. Durante o programa hoje nós vamos debater sobre os assuntos que bombaram essa semana na internet, concernente ao mundo cristão. E você sabe, durante o programa é só você participar conosco. Os contatos para você interagir com Antenados na Geral vão aparecer aí na sua tela. Tem Facebook, tem as redes sociais, e-mail. E se você quiser ligar e entrar conosco aqui ao vivo no estúdio falando, comentando, concordando ou discordando do que é debatido, só pegar nosso telefone e ligar para cá para Boas Novas. Para falar sobre, olha, tem muita coisa boa para a gente debater hoje, muita coisa polêmica. Para falar um pouco sobre os assuntos da semana, recebo ele que é pastor da Igreja Batista Vale de Bênção, Pablo Queiroz. Irmão, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, André. É um prazer estar aqui novamente com vocês. E acredito que essa tarde aí vai ser maravilhosa. Vai ser quente, amigão, vai ser quente. Eu também recebo ele que é pastor auxiliar na Assembleia de Deus, Ministério Boiúna, meu amigo Wander Araújo. Queridão, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, André. Boa tarde a todos os amigos que aqui estão. Com certeza vai ser algo tremendo aqui. Nós vamos tentar pelo menos esclarecer algumas coisas. Tem coisas que não dá para esclarecer não, rapaz. Às vezes é tão mistério que o servo aqui não consegue esclarecer. Meu irmão, bem-vindo ao Antenados. Obrigado. Eu também recebo ele que é pastor da Igreja Cristã da Aliança na Gardenia Azul, pastor Flávio França. Bem-vindo, pastor, ao Antenados na Geral. Obrigado pelo convite, mais uma vez estar aqui junto com os irmãos, né? Que esperamos que até o final do programa a gente consiga causar, eu não sei se mais elucidação ou mais confusão, mas será que a gente receba aí cada um como achar que deve receber e que nós possamos ser bênção para todo mundo. Olha, essa semana nós até debatemos um pouco sobre a relevância da igreja. O que a igreja precisa fazer para ser relevante? Foi um grande debate. Falamos sobre a relevância espiritual que ela tem que ter e também a relevância social, né? Porque não adianta também ser altamente espiritual e ninguém sabe do que acontece, isso não transforma a sociedade, a comunidade que você está envolvida. No Brasil, a igreja tem bombado, tem sido bastante relevante. Nós falamos um pouco sobre a preocupação da igreja na Europa, que parece estar esfriando, está diminuindo. E olha essa notícia aí, que às vezes as pessoas pensam que a relevância vem da tecnologia e do modismo, como nós debatemos. Olha, em muitos países, até como a Inglaterra, as igrejas têm perdido o seu papel como centro das comunidades. E já não conta mais com a mesma popularidade que alguns anos atrás. Diante dessa mudança social, alguns britânicos estudiosos afirmam que a igreja tem que buscar formas de se tornar novamente relevante. E olha a sugestão que foi dada lá, deu uma papai entre os estudiosos. Elas tinham que instalar internets de alta velocidade gratuita para os membros que lá vão. Porque eles falam, se dá internet de graça, o pessoal vai lá para dentro para usar a internet, você pega. Então, para se tornar relevante, a igreja tem que oferecer internet, Wi-Fi, banda larga. Meu Deus! E tá aí a foto de algumas... E algumas igrejas aderiram de fato a isso. Lá na Inglaterra, olha, bota Wi-Fi e tem até assim, ó. Tem uma foto aí, igreja sem Wi-Fi e igreja com Wi-Fi. Bomba o negócio, é engraçado. Até botaram algumas fotos. Vamos lá, vamos falar o que vocês entendem o que é relevante, o que é uma igreja relevante. E até que ponto a gente pode entender que tem pessoas que têm essa cabeça, poxa, vou botar um painel de LED que vai atrair gente, vou botar um melhor som que vai atrair, talvez até no início atraia, mas é aí que está a relevância, é aí que a igreja consegue segurar as pessoas no Wi-Fi? Caramba, essa é forte, hein? Essa é forte. Tu não espera... É até bom, vou te falar que é até bom ter um Wi-Fizinho na igreja, mas durante o culto atrapalha, pastor. Atrapalha. Até porque a gente tem que usar estratégia, né? Mas nem toda contextualização é bíblica. Então a gente tem que aprender a contextualizar de forma bíblica. Acredito que esse tipo de estratégia de Wi-Fi vai trazer o povo com outras motivações, né? O evangelho é suficiente. A gente não precisa de nada além do evangelho para atrair o pecador ao Salvador. Eu penso dessa forma, acredito que... Lembra de uma propaganda que eles iam numa pizzaria? Me vê que sua pizza é redonda, aí a outra mulher fazendo um download, né? Mas vocês trabalham com queijo, porque ela queria ganhar tempo do garçom para fazer o download. Ele, pronto, já fizemos o download, vamos embora. Então, assim, eu me lembrei dessa propaganda. Será que as pessoas vão levar laptop para fazer download na igreja, acabou no meio do culto, eles levantam porque acabou o download e vão embora para casa? Internet como relevância é brincadeira, né? Com certeza. O que eu acho, igual o nosso pastor aqui falou, nosso amigo está falando, eu acho que a própria palavra de Deus, a glória de Deus que habita no ambiente, ela já é o próprio atrativo para as pessoas. Se a pessoa vai para a igreja com a intenção de usar a internet da igreja para se atualizar, vamos botar assim, para estar dentro do contexto, até do que está acontecendo fora, qual é o motivo de botar a internet na igreja?
Eu não vejo nenhum outro motivo, a não ser a pessoa estar dentro na internet e começar a mexer durante o culto. Só que eu acho que uma vez que a gente vai para a igreja, a gente está com um objetivo. Primeiro, adorar a Deus, né? A gente vai ali para buscar o Senhor, para glorificar a Deus. E a questão de botar o Wi-Fi, igual você falou, pô, às vezes até é bom. Realmente, às vezes é bom. Tu tá no culto, às vezes tu quer se lembrar de alguma coisa, é verdade. Quem já não passou por isso? Eu mesmo, às vezes, já passei. Falei, rapaz, preciso me lembrar de uma passagem. Aí eu vou lá no Wi-Fi e me lembro, eu pego no Google e vou e acho. Mas eu acho que essa não é a estratégia correta para você atrair as pessoas à sua igreja, tá? Eu acho sim que a igreja deve levar em consideração muitos temas, outros que até esses dias eu estava debatendo, para que a gente possa atrair, não atrair, porque eu acho que a atração da igreja é Cristo. Não atrair, mas eu acho que sim, para que você possa abrir caminhos para que outros cheguem, porque muitos olham para a igreja como um rótulo e às vezes, pô, não vou me chegar perto daquela igreja ali, não, porque não dá, acha muito pecador para entrar numa igreja. Então, acho que existem algumas coisas que nós devemos sim fazer aí um backup aí, dar uma olhadinha, ver o que tem que ser feito. Pastor Flávio, se um consultor chegasse um dia, pastor, o senhor para se tornar relevante tem que botar o Wi-Fi aqui, pô, vindo da igreja, você é consultor do capeta, um cara desse. Relevância nada tem a ver, até para a gente recapitular um pouco do último debate, relevância nada tem a ver com tecnologia, né? Porque as pessoas, como é que eu me atualizo para uma igreja de tempo de hoje? Tem que botar LED, luz, fumaça e um bom som. Isso tem a ver com tecnologia. Você é uma igreja moderna, mas não, a igreja moderna necessariamente não é uma igreja relevante. De forma nenhuma. Não, eu não sou contra a tecnologia. Mas pensando em igreja, e quando eu estou falando igreja aqui, eu não estou falando denominação. A igreja somos nós. Uma igreja só é relevante em determinada época de uma sociedade quando ela consegue impactar essa sociedade. E essa igreja brasileira hoje não tem a menor relevância. Porque se somos 40 milhões, se é que somos, qual é o impacto positivo que nós estamos gerando nessa sociedade? Eita Deus, baixo que já veio um cajado aí, irmão. A meu ver, nenhum. Porque o Brasil continua com as mesmas mazelas de sempre, com a mesma corrupção que sempre houve e todo o resto que a gente conhece pelo noticiário. Então, a meu ver, essa igreja não tem relevância nenhuma. Se nós compararmos no tempo e no espaço, a distância que nós estamos, por exemplo, dos puritanos ingleses, que na minha maneira de sentir, depois da igreja do primeiro século, foi o que Deus já teve de melhor nessa terra, foram os puritanos. Os puritanos, na região da Nova Inglaterra, da região das colônias, das 13 colônias americanas, lembrando que naquela época o então Estados Unidos pertencia à Inglaterra, os puritanos chegaram ali e fizeram uma revolução tão grande, pregaram com tanta intensidade o evangelho, ganharam tantas pessoas para Cristo, que o rei inglês disse assim: miseráveis puritanos, incendiaram as minhas colônias. E sabe qual era a proporção de puritanos dentro daquela sociedade da Nova Inglaterra? 5%. 5% do povo era puritano, e eles conseguiram virar de pé a cabeça a Nova Inglaterra naquela época. Nós somos 20, sei lá quantos, 20 ou 30%. Temos que ser mais relevantes. Que relevância que nós temos nessa sociedade? De que forma que nós estamos sendo impactados? Qual é a maneira que as pessoas olham para nós? O que eles veem quando eles nos olham? Então, eu penso que essa igreja relevância nenhuma tem. Porque o que importa não é uma maioria vacilante, mas uma minoria fiel, né? Uma minoria que honra a palavra de Deus. Não, às vezes a gente acaba exatamente vendo isso, uma igreja inchada, né? Olha, às vezes mais inchada do que o crescimento genuíno interno de um relacionamento íntimo com Deus. E a gente olha do lado de fora, encontra uma multidão, mas dentro dessa multidão uma minoria fiel, né? Então precisamos nos encaixar dentro dessa minoria fiel, influenciando a maioria infiel para esse impacto, essa relevância acontecer em todo mundo. Eu tenho uma ligação do Moisés de Manaus, no Amazonas, está ali em linha. Tudo bem, Moisés? Alô, oi. Tudo bem, querido? Tudo bem. Qual é a sua pergunta ou o seu comentário sobre o tema, Moisés? A minha pergunta é o seguinte, é um tema assim, um pouco diferente do que vocês estão debatendo, mas é o seguinte, por exemplo, é uma dúvida que eu tenho. Quanto à disciplina na igreja em si, para vocês, por exemplo, digamos que um membro tenha feito algo grave, digamos assim, e então ele o nome dele lá na frente, na igreja, que ele está disciplinado. Não é dito por quê, mas ele diz o nome. Para vocês, precisa expor o membro ou tem que ser assim mesmo?
Tá certo, Moisés. Vamos fazer o seguinte, vamos para o rápido break, depois a gente volta, que ele falou o seguinte, está falando um pouco sobre a questão de disciplina na igreja, como deve ser feito a execução disso, né? Alguns usos e costumes de algumas igrejas, quando vai disciplinar uma pessoa, chama ela à frente, porque esse é o costume daquela comunidade. Vem aqui, o irmão pecou, fala qual é o pecado do irmão, e, irmão, você quer pedir perdão ou não? Ele está achando, essa é uma maneira certa de tratar, às vezes... Ele não falou bem o caso, mas né, a gente conhece um pouco historicamente que tem essa coisa da exposição do irmão à frente, para ele pegar o perdão da assembleia, da igreja inteira. Como é que vocês entendem isso? Se já está ultrapassado esse tipo de uso e costume. Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta. Imagine você dirigindo um dia por Itaguaí, pela Rua Bahia, e tem lá, Assembleia de Deus da Rua Bahia, temos Wi-Fi. O pastor Moisés vai responder isso no próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já já.